Fala pessoal, tudo bem? Olha só, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho de um indicador muito legal que é o indicador IFR. Esse indicador, gente, ele é muito usado em diversos mercados quando a gente fala de entender se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Ele é um indicador que foi criado, ele é um dos indicadores mais antigos que nós temos no mercado, tá? Nós temos, dentro de análise técnica, esse é um indicador que já é usado há muitos anos, ele foi criado na década de 70, se não me falha a memória. Então, ele é algo que acompanha os traders, grandes traders, há muito tempo, e ele é algo que, utilizado em uma análise de contexto, utilizado em conjunto com outros indicadores, ele pode ser muito útil. Tá? Também existem traders que usam esse indicador sozinho no gráfico e fazem os seus trades. Tá? Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui no gráfico para a gente poder entender melhor. Tá? Aqui nós temos as nossas bandas de Bollinger. Eu vou tirar elas aqui agora para não atrapalhar a nossa leitura. Tá certo? Aqui nós temos um ativo. Coloquei aqui o ativo de Petrobras, só para a gente ver um exemplo aqui. Ó. Vou colocar o indicador aqui. Aqui está ele. Aqui, ó. IFR, ou RSI, né? Cá nós temos ele. Pronto. Basicamente, eu não vou entrar no detalhe aqui de como ele é calculado, certo? Mas ele usa aqui 9 períodos para fazer o cálculo e ele usa algumas médias, tá? Ele usa as médias de preço para entender se eu tenho uma possibilidade de entender que o preço está muito caro ou está muito barato, certo? Então, ou seja, se ele está sobrecomprado, acima de um preço que talvez seria um preço mais adequado, né, o preço médio dele, ou está abaixo desse preço. Vamos usar aqui a média de 9 períodos, tá? O indicador, o RSI com 9 períodos. E a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar aqui uma linha. Normalmente se usa a média ou se usa a região de 30. Considerando o seguinte, que na região de 30, deixa eu colocar uma cor nele aqui, para a gente poder enxergar, tá? Vamos colocar um preto aqui e vamos colocar aqui ele como aqui, um pouquinho mais grossinho. Deixa eu só arrumar isso aqui, para a gente poder ter ele aqui ó, na região de 30 e também na região de 70. O que é isso, gente? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Região de 70. Conceitualmente, basicamente, nós temos aqui o seguinte cenário. O preço, no gráfico diário, estiver trabalhando próximo da região de 30, abaixo da região de 30, ou um pouquinho acima da região de 30, na região de 30, entende-se que nós temos um preço que está sobrevendido, ou seja, teoricamente, ele poderia chegar num momento de efetivamente começar a subir. Então aqui, por exemplo, nós tivemos isso, ou seja, aqui, nesse momento aqui no dia 8, eu tenho aqui, exatamente aqui, eu tenho ou melhor, aqui, desculpe, aqui, eu tenho um IFR abaixo, né, um IFR de 9 abaixo de 30, aqui, ele marcou aqui 26, tá? E aí, se nós olharmos aqui, ele comprou aqui, poderia teoricamente ter comprado aqui, e teria feito aí, teoricamente, dependendo de como ele executa a saída, 4, 5% de lucro, certo? Isso aqui é uma ideia, só para entendermos o conceito. Aqui também nós tivemos um outro momento onde efetivamente o preço esteve abaixo de 30, habilitando teoricamente uma possível compra. Então, se o trader tivesse feito a compra aqui, ele acabaria tendo uma movimentação aqui de 4, 5%, também obviamente dependendo
da saída. Tá? Claro que os critérios de entrada e saída no mercado, eles não são necessariamente somente usando o IFR. Né? Ou seja, se o mercado bateu abaixo de 30, você compra, né? E sai se ele subir a partir de 2, 3, 4%. Não é isso, tá? A ideia aqui é que nós possamos entender se o mercado está dentro de um momento onde talvez ele possa indicar que o mercado vai parar de cair, certo? Então aqui, por exemplo, o mercado bateu aqui em cima, ó, passou de 70. Teoricamente, nessa região aqui, teoricamente, esse indicador entende que a partir do momento que ele passou de 70, podemos esperar que o mercado comece a fazer uma correção. E acabou fazendo a correção. Logo, ele empurrou o IFR, né? O IFR começa a representar aqui também que o preço está caindo, né? E vai lá para a região mais abaixo de 30, que é esse fundo aqui. Então, assim, quando a gente começa a enxergar isso, a gente começa a entender certas situações no mercado onde, se eu tiver o IFR acima de 70, eu entendo o quê? Que o preço talvez está muito esticado, ou seja, sobrecomprado, né? Então, vamos colocar aqui um indicador que nós já vimos, que é a nossa banda de Bollinger. E aí a gente vai tentar entender algumas coisas aqui. Por exemplo, se eu tenho aqui um momento onde eu tenho o IFR acima de 70, eu posso tentar entender também, junto com a banda de Bollinger, que ele está para fora da minha região. Nós vimos aqui que a banda de Bollinger ela tem uma região de banda superior e banda inferior. Logo, eu posso entender que se eu tenho um preço trabalhando fora da minha banda superior, naturalmente, ele tende a entrar de volta para a minha região de normalidade. Tá? Quando a gente olha aqui um canal de Bollinger, uma banda de Bollinger aqui, eu entendo que o preço ele está dentro da minha banda, ele está dentro de uma normalidade de volatilidade, né? A gente viu isso aqui. Então, se eu tenho um preço trabalhando para fora da minha banda superior ou da minha banda inferior, eu tenho um preço fora de uma normalidade. E se nós usarmos aqui o IFR também como em conjunto, nós conseguimos ter uma leitura muito mais interessante. Vejam, aqui ó, nós temos aqui o preço, o IFR acima de 70, 75, e aqui também acima da minha banda superior, ou seja, ele subiu muito aqui, ó, 7% em 2 dias. Logo, entende-se que seria natural ele fazer uma correção. Por quê? O mercado ele anda em ciclos, né? Ele sobe e ele desce, ele sobe e ele desce. Ele desce, ele volta, ele desce e ele volta. Então, essas impulsões e essas correções fazem parte do ciclo natural de mercado. Tá certo? Então, vamos lá, vamos olhar mais um exemplo aqui. Olha só que legal, esse exemplo aqui, ó. Eu tenho o IFR aqui embaixo, abaixo de 30, indicando que o preço estaria teoricamente barato. Quando eu entendo sobrecomprado, eu entendo como caro. E quando eu tenho sobrevendido, ou seja, abaixo de 30, eu entendo barato. E quando eu tenho acima de 70, eu entendo como caro. Então, eu vou tentar comprar aqui e vender aqui, certo? Olha que interessante esse exemplo aqui. Ou seja, eu tenho aqui um preço fechando num dia de queda aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias consecutivos praticamente de queda, ocasionando 11%. Lembra que o mercado ele não cai para sempre, não sobe para sempre. Então, é interessante nós avaliarmos que, quando eu tenho um cenário desse, eu posso tentar imaginar que o mercado vai voltar a fazer uma possível correção, certo? Veja que aqui ele voltou, aqui ele caiu aqui embaixo, né? Ele caiu aqui. Porém, olha que interessante aqui, ó, eu tenho um momento onde eu tenho dois indicadores diferentes. Um indicador, que é o IFR, que fala justamente da volatilidade, e um outro indicador, que é a banda de Bollinger, que me fala da volatilidade dentro de uma tendência, certo?
Então aqui, eu tenho o mercado lateral, aqui, eu tenho o início de uma queda aqui, uma média apontando para baixo, porém, olha que interessante o que o mercado fez. Digamos que eu tenha comprado aqui porque o meu preço fechou abaixo da minha banda de Bollinger e o preço fechou abaixo de 30 do meu IFR. Eu compro no final desse dia aqui. Olha que legal aqui. E eu vou sair somente quando o IFR entender que o preço está muito caro. Nessa região aqui, ó. Ou seja, eu compro aqui e vou sair aqui. Olha que interessante isso aqui, gente. 17% de lucro apenas usando esses dois indicadores. Se eu quiser usar somente o IFR, esse trade teria dado um trade muito legal. Olha aqui, vamos ver se a gente encontra outro exemplo aqui. A gente poderia, por exemplo, pensar o seguinte, ó. Olha esse exemplo aqui. Na venda, a mesma coisa. Então, eu poderia pensar o seguinte, aqui, se eu tenho um preço caro, eu poderia tentar vender aqui. Aqui eu teria buscado a média, só que essa operação aqui, ela teria me estopado. Teria perdido aqui 5%, certo? Teria vendido aqui, eu esperaria que o preço caísse, mas não aconteceu. Vamos lá. Toda essa região aqui, gente, olha que interessante aqui, ó. Ele rompeu a banda de Bollinger para cima, o IFR estava dizendo que o preço estava caro, porém o mercado mesmo assim continuou comprando. Então eu não posso simplesmente achar que, porque o indicador passou da região de 70, eu vou vender e o preço vai cair, tá? É preciso que vocês entendam que quem movimenta quem? É o indicador que movimenta o preço ou o preço que movimenta o indicador? É sempre o preço que movimenta o indicador. Por isso que o indicador é algo que indica, ele não garante que o preço vai respeitá-lo. Porque justamente o indicador é montado, deixa eu colocar a câmera para cá, justamente porque eu quero que vocês fixem isso. Um indicador, ele é montado, ou seja, ele é plotado na tela do gráfico em função da movimentação do preço. Tá? Isso é muito importante que vocês entendam. Eu nunca vou ter um indicador que empurra o preço. Eu sempre vou ter o inverso. O indicador ele é consequência da movimentação do preço. Isso é muito importante que vocês entendam. Porque senão, existe uma leitura errada. Vai acabar acontecendo uma leitura errada. Por quê? Muita gente acha que o indicador, o preço deve respeitar o indicador. Nunca é assim, gente. O indicador ele é sempre consequência da movimentação do preço. Tá? Deixa eu voltar para a tela aqui. Isso é muito importante que vocês fixem. Tá? Então aqui, ó, vamos lá. Olha aqui mais um exemplo. Ó. Então aqui, ó, o preço ele rompeu a região dos 70 aqui no IFR. Ele ficou caro, teoricamente. E aí depois, aqui, ó, ele lá na banda superior de Bollinger, ou seja, ele encontrou aqui uma região onde efetivamente ele não conseguiu mais subir, e aqui os vendedores começaram a derrubar o preço, para cá. Então aí aqui, ó, desse ponto aqui até aqui, eu tive aí 6%, praticamente, aqui, ó, 6% até a média, né? 6% e pouco. Então, ele é muito interessante. Olha, esse momento aqui, ó, eu posso, por exemplo, ter pensado aqui, ó, em uma compra, visto que eu tenho o mercado num cenário lateral e eu tenho um possível fundo aqui. Lembra que a gente já falou de suportes e resistências? Eu tenho aqui um possível fundo. Vamos lá. Olha a gente combinando os conceitos aqui. Muito importante que vocês entendam isso, gente. O mercado ele tem uma grande coisa que é a combinação de critérios, combinação de fatores. Quando a gente começa a entender essa leitura, a gente começa a fazer operações muito mais minuciosas e usando critérios muito mais apurados. Vejam isso aqui. O que aconteceu aqui, gente? Aqui eu tenho um IFR batendo na região dos 30. Então aqui ele bateu em... Agora eu não consigo dizer aqui, está bem em cima. 29,63, tá? Bem aqui. O que aconteceu aqui, gente? O IFR bateu aqui nessa região. Aqui, 7, 8% para baixo, eu tenho um suporte. Ou seja, eu tenho, caso o preço
eu efetivamente compre aqui e o preço começar a cair, teoricamente eu poderia colocar o meu stop aqui embaixo, uns 9% de seguro, vamos dizer assim, né? Estando seguro aí 9, 8,5%, 9%. Ou seja, se eu compro aqui e o preço não voltar a subir, eu posso ter aqui um stop aqui embaixo, já que aqui é uma região de suporte, porque aqui eu tenho o preço trabalhando vários dias aqui dentro, né? Dentro de uma lateralização em cima de um suporte. Olha que legal aqui, ó. Esse suporte ficou aqui, ó. O preço trabalhando nele como suporte e resistência, um período gigantesco aqui, ó. Praticamente 6 meses. Por que eu estou falando isso, gente? Essa operação aqui, ó, que nós estamos vendo aqui, ó, teria me gerado um lucro, digamos que eu faço uma operação, eu compro aqui, busque a média, tá? O meu alvo, quando eu compro aqui, se eu buscar a média como alvo de saída desse trade, dessa operação, eu poderia comprar 10 mil reais aqui, saindo aqui com 7% de lucro. Isso me daria aqui, no caso de 10 mil reais, me daria aqui 700 reais de lucro. Porém, vamos imaginar o seguinte cenário. Se eu compro 10 mil reais aqui de ações de Petrobras, e eu realizo 5 mil reais aqui, ou seja, eu coloco 350 reais de lucro no bolso aqui, e levo o resto da operação até a minha banda superior. Eu tenho 12%, eu tenho mais do dobro de lucro. Então, eu levo os outros 5 mil reais até aqui, ó. Isso me dá mais 500 reais de lucro. Então, ao invés de eu ter saído com 700 reais de lucro, simplesmente levando até a média, eu teria saído com 1.200, 1.300 reais de lucro nesse trade. Apenas usando esses conceitos de que o mercado, ele vai buscar sempre pontos que ele já visitou. Nós já vimos isso, gente. Olha só que interessante. Por que eu estou falando isso? Vejam aqui, ó, em cima, olha só, vamos explorar um pouco mais esse conceito. Vejam que deixa eu minimizar isso aqui, vai ficar mais fácil de vocês verem. Aqui em cima, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma região, vamos pegar esse topo aqui, ó. Vamos pegar exatamente essa linha aqui, que foi onde o preço bateu nesse momento aqui. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. 5 pontos onde o mercado bateu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 e 5 vezes aqui, ó, nesse dia aqui. Isso aqui, gente, é o que? A gente já viu. Isso aqui é um suporte e resistência. Isso aqui é uma região importante. Então, quando a gente entende isso, e a gente começa a fazer as nossas leituras e entender como o mercado funciona, nós podemos muito bem analisar que o mercado com o IFR está abaixo de 30, ou seja, eu estou entendendo que o preço está barato, certo? O preço está barato. Quando o preço está barato, o que eu quero fazer? Eu quero comprar com alvo na minha média. Lembra que a gente já viu o conceito de média? Gente, essa aula aqui a gente está unindo várias coisas que a gente viu ao longo desse treinamento, tá? Então vamos entender o que é a média de preço. A minha média de preço aqui dos últimos 20 períodos, dos últimos 20 dias. Fixem esse conceito, gente. Esse conceito aqui, casualmente, a gente conseguiu achar um exemplo muito legal que vai unir tudo. 20 períodos me diz o quê? Que a média dos últimos 20 dias do preço era, vamos ver aqui qual era o preço aqui, 35 reais, tá? Então, gente, olha só. Se eu tenho um mercado que me mostra que eu estou em um ponto que talvez, indicando que eu, dentro de um momento lateral aqui, ó, olha as bandas aqui, ó, laterais, eu tenho um preço que está abaixo do consenso de 30, uma região importante do IFR. Ele fechou abaixo da minha região, onde que eu tenho meu segundo desvio padrão, o meu primeiro desvio padrão da minha banda de Bollinger, né? O desvio padrão da banda inferior de Bollinger. Eu posso buscar uma compra, comprando a 30 reais, certo? 30 reais 01.
buscando uma média, buscando a média de 35, então eu tenho aqui praticamente 8%, aqui nesse exemplo aqui, sei lá, 7% e pouco. Ou seja, eu vou buscar a média de preços, porém, se o mercado subir em direção à minha média, eu posso fazer o quê? Fazer essa realização parcial aqui de metade da minha posição. Se eu tenho 10 mil reais, eu vou vender aqui 5 mil reais em ações, vou colocar o lucro no bolso, esse 7%, e vou colocar o quê? O meu stop nessa operação, ele vem aqui para o meu preço de entrada. Então aqui, ó, eu comprei a 30, quando eu realizar metade de lucro aqui, eu vou colocar aqui, ó, o meu stop loss aqui, ó. Essa operação eu não perco mais. Eu vou colocar o meu stop nessa região. Consequentemente, gente, já que nós temos aqui uma região de resistência que foi testada 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, eu vou tentar colocar o meu alvo final lá em cima. Consequentemente, ele é justamente na mesma região da minha banda superior. Veja que eu comprei aqui, ó, eu vou colocar aqui em cima o alvo, ó, em 12%. Por quê? A minha banda de Bollinger superior é lá em cima. Então veja, gente, como as coisas conversam dentro do gráfico. Então, unindo esses critérios todos, unindo esses indicadores, e você usando os indicadores e usando a sua análise de contexto, que a gente viu, usando esses conceitos todos de price action, você consegue fazer muita coisa no mercado. Deixa eu colocar para cá. Você consegue fazer muita coisa no mercado e você consegue entender uma série de possíveis compras e vendas. Você consegue entender que o mercado ele vai andar em ciclos e ele vai fazer movimentações e essas movimentações você pode muito bem aproveitar, certo? É assim que o trader faz dinheiro no mercado financeiro, tá certo? O trader, o investidor, que for usar o gráfico, ele consegue efetivamente pegar excelentes oportunidades e fazer dinheiro com isso, certo? Sempre com, obviamente, responsabilidade, tá bom? Essa aula fica por aqui.